Glória a Deus, aleluia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse canal. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. E hoje eu estava aqui fazendo as minhas coisas e o Senhor tocou no meu coração para que eu viesse aqui, abrisse, o vídeo e trouxesse essa palavra para o seu coração, porque tem muitas pessoas que não estão conseguindo enxergar. Mas o Senhor é um Deus que traz claridade àquilo que nós não conseguimos enxergar. Às vezes, a missão que Deus ele nos dá está diante dos nossos olhos, está diante das suas mãos, mas o inimigo ele tem colocado distração para poder roubar de você cumprir aquilo que você precisa cumprir. Porque antes de você vir para essa terra, eu quero dizer para você que o Senhor te mandou para aqui, para esse lugar aqui, para esse planeta, para esse lugar, com uma função para que você cumpra. Por mais que você não esteja a princípio entendendo muita coisa, porque o Senhor, ele não costuma nos dar o mapa daquilo que nós precisamos fazer. Mas o Senhor, à medida em que nós vamos andando, à medida em que você caminha, o Senhor vai te falando quando é para você virar para a direita, quando é para você virar para a esquerda. Quando você pergunta ao Senhor as coisas, ele responde. Às vezes a resposta do Senhor não é de imediato, mas o Senhor ele responde, você pode ter certeza disso, é só você se acalmar e aprender a esperar e continuar perguntando ao Senhor. E ele vai te responder. Então eu quero dizer para você que o Senhor, ele tem um plano para a sua vida. Por mais que você não acredite nisso, o Senhor tem algo designado para você cumprir aqui. É como se fosse um estágio espiritual, entende? É um estágio. Então Deus ele colocou no meu coração ali, eu estava fazendo outra coisa. E aí o Senhor falou: ligue a câmera e grave. E aí eu vim gravar, porque o Senhor tocou no meu coração para que eu viesse gravar. E eu quero dizer para você que nada acontece fora da vontade, do propósito, dos planos do Senhor para a sua vida, e é um plano de amor. Na palavra do Senhor diz que Deus ele tem planos na nossa vida, e não são planos de trazer o mal, mas são planos de trazer bênção, vida, prosperidade e uma vida bem longa e feliz. Mas nós, como somos a imagem e semelhança de Deus, às vezes nós queremos fazer tudo da nossa maneira e é aí que a gente se estrubica e às vezes se machuca. Mas hoje a palavra do Senhor, que ele tocou no meu coração, para que eu viesse trazer aqui para você nesse dia, é que o Senhor ele tem algo para fazer em você e através de você. Se o Senhor te plantou aí nesse trabalho que para você tá desafiador, um trabalho às vezes horroroso, que você não se sente valorizado, valorizada, sabe? O Senhor tem algo para fazer através de você e em você. Porque o Senhor ele usa situações desafiadoras para nós, para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa personalidade, para nos fortalecer, para nos capacitar, para principalmente gerar essa mudança interna na nossa vida. E às vezes o Senhor vai usar você, né, nesse lugar que você está, não por muito tempo, mas apenas por um período, para que às vezes também você seja um agente de transformação na vida dos outros. Se você tem algo para ensinar, eu creio que cada um de nós ele tem. Então o Senhor colocou aqui no meu coração para falar para você que se o Senhor te plantou no seu trabalho, ele tem algo para fazer em você e através de você. Se o Senhor te plantou em uma família, por mais que ela seja disfuncional, o Senhor tem algo para fazer em você e através de você. Se o Senhor te plantou em um relacionamento, o Senhor tem algo para fazer na sua vida e na vida dessa pessoa que você mesmo escolheu, por mais que seja desafiador. Então eu quero dizer para você que o Senhor, ele opera e ele faz as coisas tudo calculado. O Senhor ele não erra. Sabia que o Senhor não desperdiça nada? Quanto mais uma alma, uma vida, e isso eu posso falar para você com certeza na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque na palavra do Senhor diz que uma vida, uma alma para Deus não tem preço, que a sua vida, que a sua alma vale mais do que o sol, a lua, as estrelas, os astros, aonde você está, os bens que você tem. A sua vida para Deus, a sua alma vale mais do que tudo. Por isso que na palavra do Senhor diz
em João, que o Senhor Deus enviou o seu Filho e ele morreu na cruz do Calvário. Ele sangrou pela sua alma e pela minha alma. Sabe por quê? Para nos trazer vida e salvação. E na palavra de Deus também diz que aquele que confessar o nome de Jesus e falar que Jesus é o Salvador, essa pessoa ela recebe a salvação. Então o Senhor ele não perde nenhuma batalha. Na palavra de Deus diz que o Senhor ele é o Senhor dos exércitos. E sabe o que é o Senhor dos exércitos? É alguém que sabe batalhar, é alguém que tem estratégia, é alguém que sabe manusear a peça da vida, o quebra-cabeça da vida. Então, de nenhuma maneira Deus ele vai nos perder, nem no mal, nem na vida, nem no bem, né? Nenhuma maneira Deus ele tem um controle perdido, pelo contrário, o Senhor ele sempre tem um controle de tudo que está nas suas mãos. Então, o Senhor me trouxe essa palavra no dia de hoje, eu fiquei bastante impactado, sabe por quê? Porque às vezes nós pensamos que a gente está perdendo tempo em lugares a qual não é para a gente estar. E o inimigo ele usa essa tática falando às vezes ao nosso coração, desista, saia daí, abra a mão, não tenha paciência mais que esse menino, não tenha paciência mais que essa menina, desista disso aí que o Senhor colocou no seu coração, ou então desista dessa família, saia desse emprego e arrume outro. E isso é uma tática que eu percebi que o inimigo tem usado muito nos dias de hoje. Você pode perceber, a minha geração, que é uma geração que é do tempo, né, do telefone com fio, da fita cassete, é uma geração que tem mais paciência. Agora essa geração, que é a geração Z, é uma geração que larga tudo, abandona, desiste, começa a academia para, começa um trabalho para, começa a surgir algum empecilho, desiste. Então essa tática de desistir, de paralisar, é uma tática infernal que o inimigo está usando para destruir propósitos, né? Tem pessoas que começam e depois logo desiste, mas eu quero dizer para você que o Senhor, se o Senhor te implantou aí nesse lugar que você está, nesse trabalho, né? O Senhor tem colocado muito no meu coração para falar a respeito de trabalho. Essa palavra não é para todo mundo, mas eu quero que você ore ao Senhor, peça a Deus de direcionamento e que se essa palavra for para você, que o Senhor traga confirmação, porque não é para todo mundo, é para algumas pessoas, né? Porque tem pessoas que o Senhor quer que saia mesmo, mas para outras não, o Senhor quer que você permaneça. Então busque essa resposta individual para você através da oração, para que o Senhor venha confirmar essa palavra na sua vida. Então, se o Senhor te plantou aí nesse lugar onde você se encontra, nesse trabalho, significa que o Senhor tem algo para fazer em você e através de você. Então você precisa ter o quê? Calma, paciência e saber que tudo cooperará para o bem daqueles que amam e são chamados segundo os propósitos do Senhor. Então, essa tática que o inimigo está usando, né, da desistência, de abrir mão, de largar tudo. Tem pessoas que estão se livrando até da própria vida, que querem desistir. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Cristo, em nome de Deus, não desista. Sabe por quê? Porque Deus ele pode mudar a nossa vida em um piscar de olhos. Eu já vi, e na minha vida aconteceu muitas vezes isso, do Senhor mudar situações, mudar problemas e trazer a solução num dia, numa hora. E é algo que para mim era bem complexo, né? Então eu quero dizer para você que o Senhor ele pode mudar essa circunstância, essa situação e esse desafio a qual você está passando num piscar de olhos, numa hora, meia hora, numa ligação. Você acredita nisso? Numa ligação o Senhor resolve tudo? Então eu quero dizer para você ter calma e para você começar a orar ao Senhor, perguntando: Deus, qual é o seu propósito na minha vida? O que é que o Senhor quer me ensinar? E o que é que o Senhor quer que eu ensine através dessa situação que eu estou passando? E Deus, ele me trouxe uma palavra aqui, eu até anotei, porque a palavra do Senhor, ela precisa ser anotada. Às vezes eu anoto e depois Deus, ele fala comigo na palavra novamente. Então anote a palavra do Senhor. Eu anotei aqui, Deus, ele me trouxe essa palavra descrita aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem do que foram chamados e escolhidos segundo os propósitos do Senhor.
E o inimigo vai dizer que você não tem propósito, mas eu vou falar para você novamente, para você entender que antes de você vir aqui para esse planeta, foi Deus que te colocou aqui com uma missão, com uma coisa para você fazer, entendeu? Pode ter certeza disso. E Deus me trouxe também essa palavra dizendo aqui, ó, Eclesiastes capítulo 13, versículo 1, que diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado para cumprir, para acontecer, para que as coisas comecem a andar. Então, eu quero dizer que às vezes o Senhor manteve a sua vida, você que está me ouvindo, amarrada, enrolada, nada anda, nada acontece. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, as coisas não estão andando, mas eu quero dizer para você que quando chegar o tempo determinado, uma coisinha só que você mover do lugar, vai acontecer uma coisona, porque chegou o tempo determinado. O Senhor sabe quando você vai estar preparado e preparada para que as coisas andem. O Senhor, Ele não faz as coisas antes do tempo certo. Da mesma maneira que existe uma semente que a gente planta, leva tempo para poder ela crescer e frutificar. Nós também somos assim. Então Deus, Ele diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem. Isso que está acontecendo na sua vida, essa situação, essa falta de entendimento, isso está cooperando para o bem de você, para você cumprir aquilo que o Senhor Ele tem na sua vida. Então Deus, Ele trouxe aqui, ó, tudo tem o seu tempo determinado para acontecer, para a gente se acalmar, para você respirar. Se o Senhor Ele te plantou aí onde você está, comece a não falar, eu vou sair, eu vou fazer e acontecer. Não, comece a orar, converse com o Senhor, peça para Deus para te ajudar a você cumprir aquilo que você tem para cumprir nesse lugar, né? E também para aquilo que o Senhor tem para cumprir em você, que seja cumprido, para que se chegar no tempo certo, você venha sair daí e ir para outro lugar a qual o Senhor tem determinado para sua vida. E isso eu estou falando de trabalho. E também não só de trabalho, mas eu tô falando também de relacionamentos. Tem pessoas que vão andar com a gente até por alguns dias, depois não vão andar mais. Tem pessoas que o Senhor vai permitir que acompanhem você a vida toda. E tem pessoas que o Senhor vai permitir que você apenas conheça, cumprimenta. Então o Senhor tem algo determinado para cumprir na nossa vida, né? A nossa vinda, a sua vida, né? E a sua vinda para cá. Este lugar tem um propósito determinado que o Senhor Ele tem, né, para fazer e está fazendo na sua vida, né? No livro de Salmos, capítulo 138, diz assim, ó, o Senhor, Ele cumprirá o que foi designado e o que foi determinado na sua vida e na minha vida. Então não adianta a gente querer sair do lugar rapidamente, não adianta você querer terminar um relacionamento rapidamente que você começou, não adianta você querer mudar a sua vida, né, por completo rapidamente, porque tudo que a gente faz rapidamente dá errado, não dá certo, entendeu? Acontece problemas. Então eu quero dizer para você, tenha calma, tenha paciência. Se o Senhor te plantou aí, o intuito do Senhor é realizar algo e você precisa começar a conversar, desenvolver um relacionamento com Deus, para que você tenha clareza daquilo que você tá fazendo aí, né? Qual é a sua missão? Porque quando você cumprir essa missão, você pode ter certeza que o Senhor, Ele vai abrir outra porta para você. Você não vai precisar forçar, né? Ficar forçando, empurrando, né? Procurando. Não, o Senhor, Ele vai Ele mesmo abrir essa porta que você precisa na sua vida, até mesmo do relacionamento. Quando você cumprir aquilo que você já precisa ter cumprido, aprender algo ou ensinar algo, o Senhor, Ele vai te mostrar o caminho, se você vai permanecer nesse relacionamento ou se você vai chegar ao fim dele, entende? Então, Deus, Ele falou aqui, ó, se Deus, Ele te plantou aí, o Senhor, Ele tem algo na sua vida. Se o Senhor designou que você cuidasse de alguém, cuide, dê o seu melhor, porque essa é a sua missão. Se o Senhor quer que você estude, sei lá, faça algum curso, Deus, Ele colocou algo em seu coração, não fique enrolando, vai lá, dê o primeiro passo, né? Dê um passo de fé, porque às vezes a gente olha e a gente fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas isso é uma mentira do inimigo, sabe por quê? Porque ele sabe que quando você der esse passo de fé, você já conseguiu no mundo espiritual, né? Porque o Senhor diz que a gente tem que o quê? Primeiro tem que usar a fé,
E a fé move o mundo espiritual para depois aquilo ali se realizar. Em tudo na nossa vida, na cura, né? Com a nossa saúde, no relacionamento, na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso compromisso, com aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Então, se o Senhor tem colocado algo na sua mão aí, tem te entregado algo para você fazer, faça com amor, com carinho, porque o Senhor, Ele vai te capacitar. Então, Deus, Ele colocou aqui no meu coração falando o seguinte, ó, que Ele já sabia o desafio que você iria ter antes de você vir para estar aí nesse lugar. Ele já sabia. Porque o Senhor tem os nossos dias contados e gravados, sabia? Que antes de você falar, o Senhor já sabia as palavras que você ia falar. Antes de você cometer aquela coisa que você, meu Deus do céu, eu não devia ter feito. O Senhor já sabia que você iria ter feito. Sabe por quê? Porque o Senhor não está preso nesse tempo. O Senhor é dono do tempo. O Senhor caminha no tempo. E essa palavra que eu estou falando aqui não é invenção. Na palavra de Deus, no livro de Ezequiel, diz assim, ó, que o rei Ezequiel, ele ficou acometido de uma doença que iria matar ele. E o profeta veio falar com ele, e o profeta disse assim, Ezequiel, coloque a sua casa em ordem, porque você morrerá e você não viverá. E nessa palavra diz que o rei Ezequiel, ele ficou tão triste, que ele foi para o seu quarto, deitou na sua cama e ficou olhando para a parede, chorando e falando, Deus, eu fui um servo fiel, eu tive fé, eu acreditei no Senhor, eu fiz tudo que o Senhor me pediu, e por que eu vou morrer? E aí Deus se revelou a Ezequiel, dizendo para ele, Ezequiel, eu te acrescentarei mais 15 anos de vida e você não vai morrer. E diz a palavra do Senhor que o profeta, quando ele estava indo embora já daquele lugar onde é que o rei estava, ele voltou correndo e falou, Ezequiel, Deus tocou no meu coração para te falar que ele está acrescentando mais 15 anos de vida a você. E nessa palavra, Deus, ele disse, né, para o rei Ezequiel, e disse assim, Ezequiel, pegue uma pasta de figo, amasse ela e coloque na ferida, porque ele estava com uma ferida, uma úlcera, né, uma úlcera. E diz que ele fez aquilo que o profeta falou para ele, e aquela pasta, aquele antepasto, né, de figo, curou aquela úlcera, aquela enfermidade a qual ele tinha, e diz a palavra do Senhor que ele ficou sãozinho. Só que Deus, ele não só deu vida para aquele rei Ezequiel, mas ele deu, sabe o que? Paz, riqueza, no período daqueles anos a qual o Senhor acrescentou na vida dele. Então eu quero dizer que o Senhor, ele sabe isso que você está passando, ele sabe isso que você ia passar. Antes de você vir para cá, o Senhor já determinou que você precisaria aprender e fazer. Então, se o Senhor te deu algo para fazer, não fique encebando, né? Não fique enrolando, mas faça de todo o coração. Peça ao Senhor alegria, amor, sabedoria, para que você não faça nem a mais, porque às vezes a gente tem esse costume, né? Eu vou fazer algo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou gravar a mais. E na minha vida foi assim, o Senhor determinou que eu viesse gravar vídeo. Teve uma vez que eu queria gravar vídeo de manhã, de tarde e de noite. E aí o Senhor trouxe a correção para mim, falando, Ariane, eu determinei que você fizesse algo, mas eu não determinei que você fizesse algo a mais. Eu sei aquilo que você precisa fazer e você tem outras coisas para você fazer, então vamos com calma. Então, às vezes você tem e eu vontade de fazer a mais, mas o Senhor não quer que você faça a mais, nem a menos, que às vezes também a gente não quer fazer, entende? Então, o ser humano é bem complicado. Então, o Senhor, ele não quer que nós façamos a menos e nem a mais, né? Nessa palavra diz que o rei Ezequias, ele não fez a pasta de figo e colocou no corpo todo, não. Ele fez a pasta de figo, a qual o Senhor falou para ele fazer, e colocou na úlcera. Então, ele fez aquilo que Deus falou para ele fazer, e aquilo que Deus falou para fazer deu certo. Então, o que está faltando na minha vida e às vezes na sua vida não é fazer a mais ou a menos. E nós que somos mãe, às vezes a gente se cobra demais. Gente, eu me preocupava desde quando eu tive as minhas filhas também, né? Que as duas que eu tive foi prematura. Uma nasceu de 7 meses, a outra nasceu de 6. A de 7, graças a Deus, ela está aqui hoje, está grande, está bem. Só que a de 6 meses ela não resistiu e o Senhor recolheu ela, né? E eu era uma mãe tão neurótica, gente, que eu me preocupava assim, meu Deus, eu perdi até a paciência e a saúde. Porque eu me preocupava demais, era na alimentação, era na limpeza, eu queria limpar
Muitas vezes eu queria fazer o melhor e aquilo ali estava acabando comigo porque a gente fica cansada. Então, à medida em que eu fui caminhando, né, nessa trajetória da minha vida, eu percebi que até mesmo quando você também se doa demais e dá muito amor, você acaba errando. Então, na nossa vida, o Senhor, Ele quer que a gente seja umas pessoas equilibradas, né? Até mesmo na palavra do Senhor, tem pessoas que, meu Deus, exagera, não pode ir na praia, não pode escovar um cabelo, não é assim, gente. Deus, Ele é simples, Ele é tranquilo, Ele é calmo, né? O Senhor, Ele é equilibrado, né? Tudo que passa a mais e a menos traz problemas, né? Então, a gente precisa entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, tudo aquilo cooperará para o seu bem, até mesmo aonde você precisa estar e você não quer estar. Isso cooperará para o seu bem, porque isso eu estou provando também na minha vida, né? Tem coisas que eu não queria, gente. Eu não juro porque não pode jurar, né? Mas eu falo com toda a certeza, tem coisas que eu não queria. Mas o que eu tô percebendo é que aquilo que eu não queria é a melhor coisa que eu poderia ter feito, é ouvido e obedecer à voz do Senhor. Então, através desse vídeo, eu venho dizer para você que o Senhor colocou algo na sua mão, faça. Que se o Senhor tem te confiado algo, faça. Se o Senhor te deu um relacionamento, tenha calma, né? Ore ao Senhor, consulte ao Senhor, porque o Senhor tá fazendo algo aí na sua vida e na vida dessa pessoa. E da mesma maneira o serviço, da mesma maneira o seu corpo, a sua saúde, o Senhor está te ensinando algo. Então aprenda a entender que antes de você nascer, antes do Senhor formar você no ventre da sua mãe, os seus ossos, a sua célula, ele já te conhecia até mesmo qual personalidade e identidade que você teria. Então, Deus, ele não faz nada por acaso, mas o Senhor, ele faz tudo sabendo daquilo que será feito, daquilo que será realizado, daquilo a qual será a sua missão. Então, pare de reclamar, agradeça ao Senhor. Se o Senhor tem dado um trabalho para você fazer, faça o seu melhor. Não faça a mais nem a menos. Faça aquilo que está no controle e na força das suas mãos, porque o Senhor, ele vai te recompensar. Na palavra de Deus diz que a recompensa pelas nossas obras, que a nossa recompensa não virá dos homens, o reconhecimento jamais virá. Às vezes o reconhecimento não vem nem dos nossos filhos, né? A gente que é mãe, que se doa, que os nossos filhos nascem do nosso ventre, né? Que a gente às vezes quase morre para poder trazer à luz a uma criança, né? Às vezes a gente não vai ter esse reconhecimento, mas o reconhecimento ele virá da parte do Senhor. E na palavra de Deus em Apocalipse diz que Deus ele tem uma coroa, né? Eu me emociono, gente, sabe por quê? Porque eu já tive visões, eu já tive muitas experiências com Deus. Visão, não. Apesar que eu já tive visões também, sim, gente. Agora eu tô lembrando aqui, eu já tive muitas visões. Mas eu já tive experiências com o Senhor, que tudo que está escrito na Bíblia é real. Então o Senhor, ele tem preparado um galardão, uma coroa para todos aqueles que cumprirem a missão a qual Deus designou sobre a face da terra. Então o Senhor tocou muito forte no meu coração. Ariane, vai lá, grava, liga o vídeo agora. Pare o que você está fazendo, vá fazer aquilo que eu coloquei no seu coração, porque tem alguém que precisa escutar essa palavra. E eu tenho certeza que essa pessoa é você, tá bom? Então medite nessa palavra no dia de hoje, Romanos 8:28, todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados segundo um propósito, uma vontade do Senhor, tá bom? Se você não é inscrito nem inscrita do canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, coloque aqui, eu acredito que tudo acontece e coopera para o meu bem, e compartilhe esse vídeo, envie para mais pessoas, porque muitos estão sedentos da palavra do Senhor. Nossa alma tem sede da palavra do Deus vivo, então envie para as pessoas a qual o Senhor colocar no seu coração. Sabe por quê? Porque nós somos um instrumento nas mãos do Senhor. Ele é o oleiro e nós somos o vaso de barro, e o Senhor trabalha em nós e através de nós, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Medite nessa palavra no dia de hoje. Que Deus ele te abençoe muito, tá bom? Até amanhã, se o Senhor permitir.